Boa noite, estamos começando mais um Papo de Casa. Eu sou o pastor Alex Sander de Oliveira e está conosco no Papo de Casa também hoje o pastor Arnaldo, que daqui a pouquinho vai fazer a sua apresentação. E também hoje o nosso convidado para o nosso Papo de Casa hoje é o nosso amigo, irmão presbítero da Igreja Presbiteriana lá em Vila Velha, o presbítero Daniel, que aqui hoje ele não é o presbítero, aqui hoje ele é um médico intensivista e nós vamos estar conversando com ele nessa noite, tirando algumas dúvidas, colhendo algumas orientações, algumas informações para nós. Arnaldão, diga alguma coisa, depois eu passo para o Daniel e ele vai fazer a apresentação dele, falar da esposa, do filho, falar um pouquinho dele para depois a gente começar o nosso bate-papo. É isso aí, gente. Você que vai nos assistir em breve. Eu sou o Arnaldo, sou pastor auxiliar do pastor Alex, na Igreja Aprisco das Ovelhas. Boa noite, Alex. Boa noite, doutor Daniel. Deus abençoe vocês. Boa noite. Daniel, é contigo aí agora. Daniel, faça as suas apresentações aí para nós, tá bom? Claro. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Daniel, como o pastor Alex falou. Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Alex quando ele pastoreou a minha igreja, a Igreja Presbiteriana de Itaparica, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. E tive o privilégio de ser pastoreado por ele e ser membro do conselho também com ele. E o pastor Alex se foi, mas ficou aí um amigo e um pastor para toda a vida. E quando ele me pediu essa oportunidade de estar aqui contribuindo com esse projeto, eu não podia dizer não, porque essas coisas a gente tem que estar do lado, né? E se eu puder contribuir de alguma forma, vai ser um grande prazer estar junto novamente com o pastor Alex e a Igreja Aprisco das Ovelhas. Fala um pouquinho da sua família. Claro. Eu sou médico aqui no Espírito Santo, eu sou intensivista, sou casado com a Jennifer, minha esposa, e tenho um filho de 16 anos, o Alan, que estão agora em quarentena, né? Trancados dentro de casa, enquanto eu estou ali na linha de frente, né? Trabalhando na UTI. A minha UTI é especializada em tratamento de pacientes com coronavírus e nós começamos com 10 leitos e agora nós já temos 40 leitos exclusivos de tratamento de pacientes coronavírus no Hospital Meridional em Cariacica, aqui no Espírito Santo. Joia. Daniel, o Arnaldo quer começar fazendo algumas perguntas, até para tirar umas dúvidas, porque como ele mesmo colocou aqui antes, a gente estava conversando, que pode ser uma dúvida também de muita gente, né? Algumas coisas aí que ele colocou aqui, eu acho que seria interessante, então ele vai direcionar essas primeiras perguntas. Nesse primeiro momento eu vou me calar, vou deixar ele falar, e aí a gente vai continuando o nosso bate-papo. Claro. Daniel, boa noite mais uma vez, meu amigo. Deixa eu te fazer duas perguntas, né? Uma pergunta em duas, basicamente. A diferença para nós vamos estar, várias pessoas que vão nos ouvir, vão nos ver depois, mas em linhas gerais, a diferença básica entre a UTI, que é onde você trabalha, e o CTI. E a segunda pergunta você disse que vocês começaram aí com 10 leitos, correto? Para uma cidade, vamos pensar uma cidade aí com 180 mil habitantes, que é uma realidade onde eu morava, em Eunápolis, na Bahia, tem um mínimo necessário de leitos para que se atenda uma população, por exemplo, igual Eunápolis, ou a cidade mesmo onde você trabalha? Essas são as minhas duas perguntas básicas. Sim. Vou começar pela sua segunda pergunta. Pela primeira pergunta, a UTI e CTI são basicamente sinônimos, né? Centro de terapia intensiva ou unidade de terapia intensiva. Quando a gente fala, a gente não faz muita diferença, mas em termos técnicos, unidade de terapia intensiva se refere ao leito em si, equipado e preparado para atender um doente crítico, né? Em um centro de terapia intensiva, é um conjunto de leitos ali
um espaço físico onde essas unidades se reúnem. Mas a gente se refere um ao outro, quando a gente quer dizer a UTI ou CTI, basicamente não tem diferença na prática para nós, tá certo? Com relação à quantidade de leitos, eu vou ser bem sincero para vocês, nenhuma cidade do mundo está equipada com a quantidade de leitos necessários para essa pandemia que chegou, né? Quando os primeiros casos começaram a chegar, as pessoas não acreditavam que iam chegar como chegou, né? Eu não sei se as pessoas foram mal informadas ou se as pessoas realmente não queriam muito saber a situação, mas o fato é que o paciente do coronavírus, ele é um paciente que ele interna e ele demora muito tempo para ter alta. Então, mesmo que eu tenha a quantidade de leitos que atenda, esse paciente, no momento que ele é admitido, ele demora muito tempo a receber alta. Para vocês terem uma ideia, quando um paciente ele é entubado e precisa de ventilação mecânica, a média de tempo em ventilação mecânica é de 3 semanas. Nossa. Então, é por isso que há um esgotamento dos leitos, porque nunca vai ter leito suficiente. Eu comecei com 10, na hora que eu internei os primeiros 10 pacientes, eles não têm alta. O paciente não morre muito rápido e ele também não tem alta rápido. Então ele fica agarrado ali naquele leito e aí os próximos que precisam não tem mais. Então eu vou responder sua pergunta de maneira bem direta. Não há leito disponível nem na Grande Vitória, nem em lugar nenhum do Brasil. Ok, mais alguma pergunta, Arnaldo? Não, meu pastor, essas mesmo, são as duas que eu queria mesmo saber dele. Tá. O Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, que é o seguinte: qual seriam, dentro da sua especialização, ou seja, dentro de uma questão de UTI, quais seriam as maiores dificuldades? Aí é uma coisa bem específica que eu quero perguntar. Dentro da questão da pandemia do coronavírus, quais seriam as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando nessa hora? As dificuldades, pastor, são muitas, né? Eu trabalho numa rede privada, então a gente é bem privilegiado em recursos, né? Hoje, na rede privada, eu acredito que na rede pública também, a gente não tem falta de dinheiro para se investir. Mas a realidade é que a gente esgotou os recursos, tanto humanos quanto insumos. Então, para você ter uma ideia, o hospital onde eu trabalho, a gente tinha inicialmente 52 leitos de terapia intensiva para atender. A gente abriu mais 10 leitos, estamos com 62 leitos, e o hospital agora está querendo abrir mais 10 leitos, porque existem já pacientes chegando e tem o risco de não ter vaga para esses pacientes. E hoje nós não temos médicos capacitados, nós não temos enfermeiros capacitados, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta. Algumas medicações já se esgotaram, então sedativos e bloqueadores neuromusculares que são importantes para manter o paciente sedado e bem entregue, bem adaptado no respirador, já estão em falta. No Rio de Janeiro, a gente já tem notícias de pacientes que faleceram por falta de medicamento. Os respiradores já estão se esgotando. Dentro do hospital onde eu trabalho, isso ainda não acontece, porque a gente é uma rede grande e a gente consegue ter fornecedores, mas corre o risco sim de acabar a qualquer momento. E em hospitais da rede pública, os colegas já estão relatando situações catastróficas, com leitos improvisados, médicos que não têm capacidade de manejar um doente tão grave, enfermagem não especializada, e é a falta de assistência mesmo que vai fazer com que as pessoas morram, porque não basta eu ter um lugar para eu deitar o doente, eu preciso de uma equipe muito especializada para cuidar desse paciente, porque é um paciente muito complexo,
e ele é um dos pacientes, eu nunca vi nada igual, eu trabalho com TI há bastante tempo, e todos os pacientes que internam, eles são pacientes muito graves, que precisam de muito trabalho, e se você não souber cuidar, esse paciente não sobrevive. Então, a minha grande preocupação agora é que, pelo menos aqui na Grande Vitória, a gente já ocupou os leitos todos de UTI, tanto na rede privada quanto na rede particular. A rede estadual, ela foi comprando vaga em alguns dos hospitais que estavam vazios, porque no início os hospitais ficaram vazios mesmo, né, que as pessoas ficaram com medo de ir para o hospital, os procedimentos eletivos foram sendo suspensos, e agora o que a gente observa é que os leitos estão todos cheios e há um risco de não ter leito para os próximos pacientes, inclusive nós, profissionais da saúde, se nós adoecermos, é bem possível que não tenha um leito, por exemplo, para mim, se eu ficar doente. Tá certo. Ou seja, pelo que você colocou aí, então, dá para a gente entender o seguinte. Eu costumo dizer que a pandemia, ela pegou de surpresa todo mundo em todas as áreas. Em todas as áreas. Ninguém tinha noção da dimensão disso tudo, né? Então, ela acabou pegando de surpresa todo mundo, como você disse. Aí não é só uma questão hospitalar, é uma questão de enfermagem, de técnico, de médico, ou seja, pegou todo mundo de surpresa e ainda assim, pelo menos a minha visão, tá, Daniel? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Ainda é uma grande interrogação tudo isso, né? Porque é muita coisa, fala ali, fala aqui, fala lá, e a gente acaba não sabendo ao certo do que se trata, com o que nós estamos lidando, né? Pastor, aqui no Brasil, a gente não foi pego tão de surpresa assim. Nós tivemos o privilégio de ver a coisa acontecer, primeiro na China, depois na Europa, com meses de antecedência, né? Mas por alguma razão a gente não acreditou que chegaria, né? A gente como brasileiro. Eu não sei se o brasileiro ele é otimista por natureza, ou se nós estamos acostumados a contar sempre com o melhor cenário, e enquanto o europeu ele costuma contar com o pior cenário. Então a gente teve a chance de se preparar, a gente podia ter construído hospital de campanha, nós não construímos, a gente podia ter treinado as equipes e nós não treinamos, a gente podia ter feito um isolamento melhor, a gente podia ter feito mais testes nas pessoas, mas a gente não fez. Então, o que a gente tinha, o que na verdade aconteceu, foi um grande engano por parte das pessoas, porque no início da epidemia, as pessoas ficaram isoladas. Eu não vou nem discutir a questão de isolamento social, se dá para fazer, se não dá para fazer. Eu acho que lockdown, como se propõe a fazer, eu acho que é impossível de fazer mesmo, porque as pessoas têm que trabalhar. Essa não é a questão. A questão é que, na prática, o que a gente teve, no início a gente tinha poucas pessoas doentes, ou seja, tinha pouco vírus circulando na população, mas eu tinha as pessoas trancadas dentro de casa. A gente fez um isolamento, pelo menos aqui a gente fez, durante uns 20 dias as pessoas ficaram em casa. O que aconteceu com isso? A doença não chegou como se esperava. Mas por que não chegou? Porque eu tinha pouco vírus circulando e eu tinha poucas pessoas na rua. Isso causou uma falsa impressão nas pessoas de que a doença não iria chegar. Cadê o vírus? Eu chegava do plantão, depois de dar um plantão terrível, de ter entubado 3, 4 pessoas na UTI, eu vendo a minha UTI, eu começar a semana com 4 pacientes, terminar com 11, todos graves, e eu passar aqui debaixo do meu prédio, encontrar os amigos do pedal, né, que eu pedalo, e eles me perguntaram: e aí, Daniel, esse negócio de coronavírus vai chegar mesmo? Quando é que vai ser? Eu falo: rapaz, olha, tá chegando, é porque vocês não estão vendo. E, infelizmente, a gente teve agora um segundo momento em que as pessoas começaram a sair na rua, porque elas tinham que sair mesmo. Muitos precisavam sair para trabalhar, não tem como obrigar a pessoa a ficar, mas muitos começaram a sair
e visitar a casa uns dos outros, disseminando o vírus. Só que neste momento, eu tenho muito vírus circulando. Eu tenho muita gente doente na rua. E eu tenho muita gente na rua. Então, os casos começaram a chegar numa segunda onda em uma quantidade muito maior. Uhum. E aí, eu enchi os leitos de UTI, tanto da rede pública quanto privada. Então, esse foi o segundo momento que eu observei. Primeiro, os leitos foram enchendo aos pouquinhos, porque eu tinha pouca gente na rua, pouco vírus. Agora eu tenho muita gente na rua e muito vírus circulando. E isso encheu. E eu acredito que a partir das próximas 2 semanas, a gente vai ter uma terceira onda, que é uma onda pior, de muitos pacientes doentes, graves chegando, mas a gente não vai ter onde pôr esse paciente. Aí o paciente ele vai chegar na emergência, vai ficar lá num PA da vida, num hospital que não vai ter uma assistência, e esses pacientes vão morrer, infelizmente, porque eles não têm acesso a um respirador, não têm acesso a uma UTI, ou se têm acesso a uma UTI, vão ter acesso a uma UTI sem um profissional bem capacitado para cuidar. Então, essa terceira fase vai vir, é inevitável, mas infelizmente as pessoas só vão se dar conta disso quando for um parente dela que tiver, a minha mãe tiver no pronto-socorro esperando vaga de UTI, não tem, né? Então, acho que a gente perdeu esse tempo. Ok. Eu costumo dizer, Daniel, que a estatística, ela só é relevante para nós quando ela atinge a vida da gente. Enquanto a estatística é só para os outros, eu não dou muito crédito a isso. Então, ela só tem valor quando ela chega para a gente, entendeu? Aí a gente olha e diz assim, o negócio de fato é grave, o negócio é sério. Quer mais alguma pergunta aí, Arnaldo? Daniel, você relatou do despreparo, né, de uma forma geral, quase esmagadora maioria, vamos assim dizer, dos profissionais para receber esse povo, tratar o povo. A gente teve prazo, como você disse, para preparar. Hoje, a sua equipe está na sua responsabilidade para cuidar dos pacientes. Quantos fazem parte da sua equipe e quais são as áreas de atuação da sua equipe, além de você como médico especializado na área, quantos mais são e em quais áreas são? A equipe é bem grande, tá? Lá nós temos uma equipe com mais de 30 médicos intensivistas que estão sendo ou como diaristas, rotinas e plantonistas. Nós temos psicólogo, que tem tido um papel fundamental, porque os pacientes eles não podem receber visita, a UTI fica isolada. Então, a gente tem profissionais bem corajosos que se arriscam a entrar numa UTI altamente contaminada para poder levar um tablet e o familiar poder ver e conversar com os seus parentes, né? Legal. Nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem, a equipe da limpeza. Nós temos dentista que vai até o leito, que trata de lesões que surgem na cavidade oral desses pacientes, úlceras orais graves. Temos nutricionista, nutrólogo, profissionais da área de TI que tem que ir lá e instalar os sistemas, que tem que estar lá dentro, profissionais da infraestrutura. Enfim, o hospital é uma grande cidade, na verdade, com gente que leva alimentação, que limpa, é um mundo ali dentro, né? Então são muitos e muitos profissionais importantes ali, e todos eles têm o seu papel ali. Graças a Deus eu tenho visto as pessoas, a grande maioria desses profissionais, eles estão mesmo se arriscando, eles estão honrando, né, a sua profissão e cuidando dos necessitados ali dentro. Isso é o que eu tenho visto em sua maioria. Achei que o Arnaldo ia fazer mais alguma pergunta aí. Dentro dessa turma que trabalha com você, qual é a rotina
a carga horária desse trabalho com essa mesma equipe? Durante quanto tempo eles ficam em atuação? Isso é... Em condições normais, a gente tem médicos fazendo plantões de 12 horas, né? 12 horas diurno e de hora noturna, às vezes 24 horas, dependendo, tá? Nós temos os médicos que passam a rotina, que ficam em torno de 6 horas, então, e passam diariamente. Esse é o médico no qual essa é a minha função, que ele tem a necessidade de ver, a função de ver esse paciente de forma mais horizontal. Então, eu vejo o paciente todo dia, então eu consigo entender esse paciente melhor, as mudanças que ele sofre no quadro clínico. Então, eu passo todo dia, então todo dia eu estou vendo esses pacientes, ao contrário do plantonista que está ali, às vezes ele vai ver esse paciente uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Então, o plantonista ele tem o objetivo de cuidar desse paciente ao longo do plantão dele, e eu estou ali todo dia vendo, né? A enfermagem, ela faz turnos de 6 horas, então tem um enfermeiro de manhã, uma enfermeira de tarde e uma enfermeira de noite, e os turnos da noite da enfermagem são de 12 horas, tá certo? Fisioterapia, inicialmente a gente tinha durante o dia até meia-noite, agora nós estamos tendo 24 horas, porque os pacientes são muito complexos, e tem muito paciente entubado, e aí precisa de fisioterapeuta já 24 horas lá dentro. Certo? Joia. Daniel, deixa eu te perguntar. Você ia fazer mais alguma pergunta, Arnaldo? Não, revisão, tranquilo. Então tá. Você disse aí do psicólogo para poder ajudar tanto o paciente quanto os familiares, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer, na verdade é uma curiosidade, apesar de já ser enfermeira, essa é uma curiosidade que eu sempre tive. Vocês cuidam não só do físico das pessoas, acaba tendo um envolvimento também emocional. Como é que vocês... eu sei que tem o pedal, você pedala, então isso é uma forma também de botar para fora todo aquele estresse do trabalho. Mas além dessas questões de fazer um exercício, uma atividade física, vocês também têm algum acompanhamento de psicólogo ou psiquiatra específico para vocês? Olha, alguns hospitais e onde eu trabalho eles têm um trabalho com a equipe, com os funcionários, né? São os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Os médicos, normalmente, eles não têm vínculo, então eles não costumam ter acesso a esse tipo de ajuda, né? Então, nós, como profissionais liberais, autônomos, nós não trabalhamos via CLT, então a gente não costuma ter esse tipo de suporte, né? A gente tem visto, sim, muitos colegas mentalmente abalados, emocionalmente, porque é um estresse que eu nunca imaginei que eu ia passar na minha vida. Alguns não aguentaram a pressão, alguns realmente pediram para sair, porque não é para todo mundo. Você tem que ter uma disposição técnica, mas principalmente uma disposição mental para lidar com um ambiente altamente imprevisível, uma doença que ninguém sabe tratar ainda direito, porque é uma doença nova, a gente não tem certeza dos tratamentos ainda, o mundo inteiro não tem certeza, né? Não é só nós. A carga de trabalho é desumana, porque antes eu tinha 1 ou 2 pacientes muito graves numa UTI de 10 leitos, então eu conseguia manejar os outros pacientes de forma mais leve e gastar mais minha atenção. Agora eu tenho todos os meus pacientes extremamente graves, as intercorrências são imensas, são inúmeras, né? E a complexidade dos pacientes é gigantesca. A gente tá falando lá que é como se a gente realmente estivesse numa guerra, e a impressão que dá é essa, que o tempo todo você não descansa. Então, nós temos feito, priorizado, né, algumas coisas. Então, eu reduzi a minha carga horária de trabalho noturno para eu dar conta de estar ali todo dia. Então, eu tinha fazer 2, 3 plantões noturnos por semana. Eu consegui
para eu conseguir dormir mais e estar renovado para o dia seguinte, tá? E atividade física é fundamental. Se eu não fizer atividade física, a minha mente não suporta a pressão. Então, ela serve como uma desintoxicação mesmo. Eu tenho que chegar, fazer meu exercício, ou antes ou depois do trabalho, e eu já me sinto muito melhor, muito mais concentrado para poder fazer o meu trabalho, né? Mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é você ter certeza da sua missão, do seu chamado, e você saber que você está fazendo isso por amor ao próximo e por amor a Deus. E quando você tem isso como objetivo, isso te faz levar essa carga melhor. Porque se você esperar reconhecimento, ou se você esperar mesmo que você vai salvar todo mundo, isso pode ser muito frustrante, tá? Então, eu acho que uma visão correta do seu papel, da sua missão, do chamado que você tem para exercer a sua atividade profissional, ela faz com que você tenha a visão correta do que você está fazendo, e aí você lida melhor com a frustração, com o cansaço, né, e com os perrengues que a gente passa ao longo do dia, porque não são poucos, né? Tá certo. Daniel, infelizmente nosso tempo está se esgotando. É porque a gente tem colocado aqui um limite nesse tempo, porque infelizmente com toda a tecnologia as pessoas não têm muita paciência para ver coisa muito longa, né? A gente teria muito mais dúvidas para a gente tirar aqui, mas assim, uma palavra final sua, que conselhos você daria como médico para as pessoas que estão do lado de cá, e muitas delas, como você disse aí, a minha conexão se perdeu aqui só um pouquinho, então parte do que você falou eu não ouvi. Mas que conselhos você daria para quem está do lado de cá e que não é profissional da área da saúde e que ouve tanta coisa, a gente tem uma avalanche de informações hoje, e a gente fica até meio desorientado e às vezes até desacreditado numa série de coisas, de tanta coisa que chega para nós. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é verdade, não, isso não é verdade. Então a gente acaba ficando meio desnorteado com tudo isso. Que dicas ou que conselhos você daria nesse momento para quem está do lado de cá? Pastor, você tocou num ponto fundamental. A desinformação ela foi um grande prejuízo nesses momentos, né? Nós acreditamos em... Todo mundo, na verdade, quer ouvir que tem um remedinho que você vai tomar e você não vai pegar, que tem uma cura milagrosa e que é só você fazer tal coisa. Olha, não tem. A doença não tem cura, não tem nada que você tome que vai evitar que você pegue a doença, tá certo? O que te protege é você lavar a mão, tá? Você usar uma máscara e você ter o menor contato possível, ter o contato com o menor número possível de pessoas, tá? Nós não aconselhamos o uso de nenhuma medicação, tá? Porque nenhum estudo comprovou a eficiência dela, ou que ela previna a transmissão, ou que ela reduz a gravidade. Nós chegamos a usar algumas medicações, sim, em alguns pacientes que são críticos, que são muito graves, então, por uso compassivo, a gente acaba usando, porque é muito frustrante você não fazer nada, mas nos casos leves, não há nada que evite. Então, eu usei cloroquina, eu usei corticóide, eu usei anticoagulante, eu usei vitamina D, eu usei tudo o que as pessoas falaram que era para usar. Não dá certo, não evita. Eu tive parentes de médicos que fizeram tudo isso, todos os antibióticos que falaram que eram bons, que evoluíram inexoravelmente para um quadro grave. Então, o conselho que eu dou para vocês, né? Não acreditem em soluções mágicas, elas não existem. Mantenha uma boa saúde. Se você
puder fazer uma atividade física, isso vai manter o teu corpo com a imunidade boa, manter uma boa alimentação, tenha contato com a menor quantidade de pessoas possível, porque a chance de você ter contato com o vírus é menor, tá? E põe uma máscara, porque você pode ser uma pessoa, a máscara necessariamente ela não vai te proteger de pegar o vírus. Mas se você for um portador assintomático do vírus, e 80% das pessoas que estão contaminadas com o vírus não têm sintomas. Então, eu posso estar contaminado agora, e quando eu falo, eu acabo voando saliva ou pequenas gotículas para quem eu estou falando. Então, se eu tiver de máscara, eu vou reduzir a chance de eu contaminar essas pessoas e a superfície que está ao meu redor. Então, se eu falo e eu cuspo sem querer uma gotícula de saliva minha em cima da mesa, a pessoa que vai sentar naquela mesa, ela pode contaminar a mão dela e levar a mão ao rosto, e aí sim ela se contaminar. Então, a máscara ela é fundamental para que eu não contamine as pessoas. Ela não vai evitar que eu me contamine, a não ser que eu esteja usando uma máscara apropriada, né? Essas máscaras de pano, elas não vão evitar muito. Elas evitam sim, mas elas não evitam muito. É uma N95, por exemplo. Exatamente. A N95 vai evitar que eu aspire as partículas do vírus, né? Mas a gente não tem essas máscaras em quantidade para todas as pessoas. Sim. Então, ela acaba ficando restrita aos profissionais de saúde, ou a PTFF2, né? Que são as duas que estão... E quando a gente encontra, tá absurdamente cara, né? Então, assim, os países que as pessoas têm o costume de usar máscara, os países asiáticos, a gente observou uma menor transmissão do vírus. Então, no Brasil, a gente não tem dados, porque a gente não tem teste, a gente não testa as pessoas, nós não temos exames para fazer nas pessoas. A gente estima que cada brasileiro contaminado vai passar o vírus para quase 4 pessoas, né? Porque o brasileiro, ele é assim, ele não se cuida muito, ele não tem muito hábito de lavar a mão, ele tosse, ele cobre o rosto com a mão, né? E não usa máscara. E países asiáticos, eles já têm essa etiqueta, né? Essa etiqueta de higiene que nós não temos ainda. O brasileiro gosta muito de se pegar, de se abraçar, de se beijar. Então a gente acaba transmitindo mais mesmo. Então não tome nada, porque nada que você vai tomar vai evitar que você pegue. O que você vai fazer é lavar sua mão com mais frequência, evitar pôr a mão no rosto e usar a máscara, tá? E ter contato com menos pessoas possível. Isso aí é a única coisa que a gente sabe que funciona. Ok. O Arnaldo, quer fazer suas considerações finais aí? Tá tudo tranquilo. Quero mesmo agradecer ao Daniel, né? Nessa fala exponencial pra gente aí, nos ajudando, nos orientando, abençoando a população. E parabéns pelo seu trabalho, cara. Parabéns pela garra, saber que tem o coração direcionado por Deus e dá um senso de missão e compreensão do porquê você está aonde está e na profissão que você exerce. Deus continue abençoando você e sua família, e não só você e sua família, mas toda a equipe que está junto com você, também os pacientes que estão sob seus cuidados. E Jesus abençoe vocês. Beijo no coração, gente boa. Agradeço, obrigado. Você, Dani, quer fazer suas considerações finais aí? Olha, eu quero pedir que vocês continuem nesse trabalho, né, de divulgar as informações, né, procurem informações com pessoas que estão inteiradas do assunto, né, e esse serviço que vocês estão prestando aí às pessoas é fundamental, porque infelizmente muita gente emite opinião sobre tudo, né, mas poucas pessoas estão realmente preocupadas, né, com o bem-estar das pessoas. Muitas delas querem semear mais informações erradas e usar a situação para ganho político ou não, e tudo vira política, né, no Brasil,
e quem perde com isso é a população, né? São as pessoas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar esclarecendo alguns pontos e ficar à disposição de vocês para qualquer esclarecimento posterior, tá? Tá, joia. Ô, Dani, eu costumo dizer, você sabe disso, que eu já disse isso aí algumas vezes na igreja, quando eu estive por aí com vocês. Eu falo que existem 3 profissões no Brasil que, infelizmente, elas sempre foram muito criticadas. São os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da educação e os profissionais da área da segurança. Eu vejo que esse é um tempo que valorizou e muito 2 áreas dessa, a da educação e a da saúde. Os pais hoje que têm filhos menores, eles estão vendo o quanto era importante a vida dos professores e dos educadores. E, com cara, certeza. Pois é, tem muito pai que já está assim, pelo amor de Deus, isso precisa passar logo, porque eu não estou aguentando mais, né? E vocês, profissionais da saúde, eu falo isso porque eu tenho uma profissional da saúde dentro da minha casa e sei o quanto vocês são criticados. E eu sempre disse o seguinte, que se essas 3 áreas, elas deixarem de existir na sociedade, estamos lascados. Estamos lascados. Então, cara, que você continue com essa dedicação, que eu sei que você tem. Aquela fala sua lá no seu WhatsApp, ela não é à toa, provavelmente trabalhando, e é isso mesmo, né? Que você continue desempenhando e com esse conhecimento que você colocou aí, que a gente entender que é o chamado. E quando a gente entende que é chamado para isso, a gente faz com mais propriedade. E que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua equipe como um todo, sabe? Que vocês desempenhem um papel excelente, vocês que estão na linha de frente aí, a nossa oração é para que Deus cuide da vida de vocês cada dia mais, tá certo? E eu queria te fazer uma pergunta final. Eu queria te fazer uma perguntinha final. O seu psicólogo que trabalha aí junto com a sua equipe, será que ele não estaria disponível para a gente um dia também bater um papo com ele? Ele está na linha de frente, cuidando, conselhos que ele poderia dar. Ele não teria essa disponibilidade? Poderia ver isso com ele para nós? Seria possível? Vou verificar e dou resposta para você. A gente aproveita e já faz o pedido assim, de maneira pública, que aí a pessoa já fica constrangida de dizer não, né? Mas eu vou ver. Vou ver sim. Tá, joia. Cara, brigadão, sabe? Muito bom ter você aqui com a gente, trazendo esses esclarecimentos. E a hora que tiver tudo disponível, eu te aviso que vai estar lá no YouTube. Se você quiser compartilhar com mais alguém também, eu acho que seria bom fazer isso, tá bom? Combinado, obrigado. Tá joia? Gente, um abraço para vocês, beijo no coração de vocês, Deus abençoe e que tenhamos uma noite tranquila, de descanso e de renovo físico para todos nós, tá bom? Amém. Boa noite. Valeu.